Você sabia, cristão, que Roma foi um dos maiores perseguidores dos cristãos e séculos depois se tornou um dos maiores centros da fé cristã no Ocidente? Roma era o maior império do seu tempo. Seu poder alcançava cidades, povos, exércitos e reis. Diante dos olhos humanos, parecia impossível resistir a Roma. Mas, em meio a esse império tão poderoso, uma nova fé começava a crescer. Os seguidores de Jesus não tinham exércitos, não tinham palácios, tinham fé. Eram discípulos de Cristo, chamados também de seguidores do caminho. Reuniam-se em casas, partiam o pão e anunciavam que Jesus era o Senhor. Mas Roma começou a olhar para os cristãos com desconfiança, porque os cristãos não chamavam César de Senhor absoluto. Eles confessavam que Jesus é o Senhor. Depois do grande incêndio de Roma, no ano 64 d.C., o imperador Nero culpou os cristãos, e a perseguição se tornou ainda mais cruel. Muitos foram presos, humilhados e mortos, por não negar a fé. Seguir Jesus podia custar a liberdade, a família e a própria vida. Muitos se reuniam em segredo. Mesmo em meio ao medo, continuavam orando. Roma tentou sufocar o evangelho, mas a fé não morreu. Quanto mais perseguiam os cristãos, mais a mensagem continuava a se espalhar. Como escreveu Paulo, a palavra de Deus não está presa. O próprio apóstolo Paulo chegou a Roma e anunciou ali o reino de Deus com ousadia. Mesmo assim, a perseguição ainda voltaria com força. No início do século IV, veio a chamada Grande Perseguição, sob Diocleciano. Igrejas foram destruídas, escrituras foram queimadas e cristãos foram pressionados a abandonar a fé. Mas a história estava prestes a mudar. Em 311 d.C., Galério publicou um édito de tolerância, encerrando oficialmente a Grande Perseguição. Pouco depois, outro nome entrou para essa história: Constantino. Antes da Batalha da Ponte Milvia, em 312 d.C., a tradição cristã conta que ele teve uma visão ligada ao sinal de Cristo. Segundo relatos antigos, ele recebeu a orientação de usar esse sinal em seus estandartes e escudos. Depois da vitória, um novo tempo começou a se desenhar. Em 313 d.C., Constantino e Licínio publicaram o Édito de Milão, dando liberdade legal ao cristianismo. A fé que antes era perseguida passou a ser permitida no Império. Roma também passou a ser associada, na tradição cristã, à memória dos apóstolos Pedro e Paulo. E a cidade que antes perseguia os cristãos começou a se tornar um dos grandes centros da fé cristã no Ocidente. O Império tentou calar a fé, mas a fé atravessou o Império. Roma perseguiu os cristãos, mas não conseguiu vencer o Evangelho. Aquilo que o Império tentou destruir permaneceu diante da própria história. Conhecer isso não diminui a fé, fortalece.